Amanhã começa com o estalar silencioso de ossos velhos. Detesto aquela sensação de que cada movimento me causa dor nas articulações. Meu ortopedista diz que é da idade. Idade que nem sei. Aos 74 anos, tenho plena consciência de que não tenho 18. Saio da cama, me espreguiço suavemente e olho pela janela para Morning Bakersfield, uma cidade que conheço como a palma da minha mão. Há 35 anos que passo de ônibus por ali. Há 35 anos. Rota número 22. Do Terminal Central, passando por bairros residenciais, passando pela Jefferson High School, Mercy Hospital, City Park e de volta. Era o meu mundo, o meu elemento. Quantos rostos eu tinha visto ao longo dos anos, crianças em idade escolar crescendo, tendo seus próprios filhos, e depois aqueles que estavam crescendo. Lembro-me de todos eles. Bom dia, Harrison. Cumprimento a velha foto do meu pai que está em cima da comoda. É o nosso ritual diário. Ele também era motorista, só que de caminhão. Foi ele quem me incutiu o amor por máquinas e a responsabilidade pelo trabalho. À minha espera na cozinha está a porção precisamente medida de mingau de aveia que preparo todas as manhãs. O hábito de consistência e rotina foi incutido em mim ao longo dos anos, e 1 minuto de atraso poderia atrapalhar toda uma rotina. Ainda tomo café da manhã pontualmente às 6h30, mesmo aposentado há 9 anos. Depois do café da manhã, pego um rádio antigo que encontrei em uma venda de garagem por $3. É lindo, com caixa de madeira, lâmpadas incandescentes e um seletor giratório. Restaurar um rádio desses exige paciência e conhecimento das complexidades da eletrônica. Meus dedos não são tão ágeis quanto antes, mas meu cérebro ainda funciona muito bem. Enquanto afrouxava os parafusos do painel traseiro, não pude deixar de me lembrar de quando eu consertava os brinquedos do Varit. Minha filha era uma criança bagunceira, sempre quebrando suas bonecas e carrinhos. Um dia, ela chorou por causa de um ursinho de pelúcia cuja pata havia quebrado. Fiquei acordado a maior parte da noite, costurando cuidadosamente o bichinho para que a costura não aparecesse. De manhã, Varit abraçou o ursinho restaurado, mas nem agradeceu. Ela simplesmente encarou como se fosse para ser. Papai consertaria tudo. Sempre. Sorrio com essa lembrança. Como foi há tanto tempo. Agora minha filha é uma mulher adulta, caixa sênior no supermercado Food Savings. Não que eu tenha orgulho da carreira dela, mas a respeito por trabalhar duro. Mas o marido dela, Hubert, é mais complicado. Um telefonema interrompe meus devaneios. O nome do meu neto aparece na tela. Vovô, sou eu, Elliot. Ele parece um pouco nervoso. Já consigo imaginar onde essa conversa vai parar. E aí, Elliot, tudo bem? Vovô, estou com um probleminha no carro. Lembra do meu velho Ford? Os freios estão dando problema. Quase bati em outro carro num cruzamento. Preciso trocá-los imediatamente, mas estou com o dinheiro um pouco apertado no momento. Suspiro. Este Ford velho é mais novo que meu último carro, e duvido que ele realmente tenha problemas de freio. O mais provável é que Elliot precise de dinheiro para outra festa ou para um celular novo. De quanto você precisa? Pergunto, sabendo de antemão que seria muito. $450, meu neto responde rapidamente. Mas preciso hoje, senão o patrão vai aceitar outro pedido. $450. Isso é quase metade da minha pensão mensal. Sei que o Elliot trabalha como entregador e, em teoria, ele deveria ganhar o suficiente para sustentar a si mesmo e ao carro, mas ele sempre foi um gastador. Tudo bem, Elliot, vou transferir o dinheiro, digo, percebendo que provavelmente estou jogando fora. Mas da próxima vez, é melhor economizar para ocasiões como esta. Obrigado, vovô. Você é o melhor. Sua voz imediatamente se torna alegre. Virei te ver em breve. Eu prometo. Eu prometo. Quantas vezes já ouvi essa palavra? As promessas do meu neto raramente são cumpridas. Depois que transfiro o dinheiro, ele geralmente desaparece por algumas semanas até que uma nova quantia seja necessária. Encerro a ligação e guardo o telefone. Vou ter que esperar para comprar novas peças para o rádio. Abro o aplicativo do banco e faço a transferência. O sistema me notifica que a transação foi bem-sucedida. Outra lembrança me vem à mente.
Varit tem 18 anos, recém-saída do ensino médio. Tenho economizado para a educação dela desde que ela nasceu, $20 por semana, às vezes mais se houvesse horas extras. Elaine, minha falecida esposa, e eu sonhávamos com nossa filha indo para a faculdade e recebendo a educação que não tivemos. Varit foi para o Bakersfield Community College para estudar contabilidade. Eu tinha muito orgulho, mas ela só era boa o suficiente para um semestre. Não é minha praia, pai. Eu quero viver, não ficar sentada pensando em números. Ela largou a faculdade e conseguiu um emprego como caixa de supermercado. Foi lá que ela conheceu Hubert, um eletricista contratado para instalar fiação nova na área de vendas. Um ano depois, eles se casaram. O dinheiro que reservaram para a educação deles foi usado para o casamento e para a entrada de uma pequena casa na zona leste da cidade. Não me importei. Afinal, o dinheiro era dela. Eu estava guardando para ela. Elaine então disse: Obi, você é muito gentil com ela. Ela precisa aprender a assumir a responsabilidade por suas próprias decisões. Mas como um pai pode dizer não à sua única filha, Elaine? Já faz 5 anos que ela faleceu. Câncer de mama descoberto tarde demais. O pior momento da minha vida. Varit quase não visitava a mãe no hospital. É muito difícil vê-la assim. E depois do funeral, ela passou a aparecer cada vez menos. Desculpa, pai. Trabalho, filhos, casa, sem tempo nenhum. O som da caixa de correio interrompe o fluxo de memórias. Levanto-me com cuidado, sentindo o joelho estalar, e caminho até a porta. Entre os panfletos e contas, encontro um envelope creme. Abro. Prezado Sr. Prescott, você está convidado para a celebração do 25º aniversário de casamento de Hubert e Varit Langley. A festa de gala será realizada no próximo sábado no restaurante Willow Creek, a partir das 19 horas. Confirme sua presença por telefone. 25 anos de bodas de prata. Difícil acreditar que já faz tanto tempo. A letra no envelope é feminina, mas não é da Varit. Ela escreve diferente. Provavelmente é da Python, minha neta. Duvido que minha filha ou genro insistissem em me convidar. Olho fixamente para o convite por um longo tempo. A manhã de domingo fica silenciosa. Apenas o tic-tac do relógio de parede quebra o silêncio. Eles também são velhos como eu. Um presente de outros motoristas para o meu aniversário de 60 anos. O que devo comprar nas minhas bodas de prata? Tradicionalmente, é algo de prata, mas é improvável que apreciem outro conjunto de talheres ou um vaso. Eles querem dinheiro. Sempre só dinheiro. Meu olhar recai sobre o celular. Imagino quanto custa alugar um salão de banquetes no Willow Creek. É um restaurante decente, um dos melhores da cidade. A Varit nunca foi boa em economizar dinheiro. Ela deve ter se endividado para esta festa. Ligo para o número do restaurante. Uma voz feminina simpática atende após o terceiro toque. Restaurante Willow Creek. Como posso ajudar? Boa tarde, eu digo. Estou interessado no custo de um banquete no seu restaurante no próximo sábado, em nome de Langley. Um momento, vou verificar as informações. A garota atende. Enquanto ela procura informação, eu penso, talvez esta seja a minha chance de consertar as coisas com a minha família. Se eu pagar o banquete, seria um presente muito generoso. Talvez então Varit e Hubert comecem a me tratar de forma diferente. Sim, temos uma reserva no pequeno salão de banquetes em nome de Langley. Para 25 pessoas. Ainda não está pago, mas o total é de $2.300, incluindo cardápio e serviço. É muito dinheiro, mas posso pagar. Economizei o suficiente ao longo dos anos para não ficar pobre na aposentadoria. Além disso, esta é uma ocasião especial. Gostaria de pagar integralmente este banquete. Será uma surpresa para minha filha e meu genro no aniversário deles. Que decisão maravilhosa! A voz da menina está cheia de alegria. Podemos aceitar pagamento com cartão agora mesmo por telefone ou você prefere vir pessoalmente? Cartão é melhor, eu respondo. E, por favor, não diga quem pagou. Quero que seja uma surpresa. Depois de digitar os dados do cartão e receber a confirmação do pagamento, sinto um alívio estranho.
Talvez esse gesto faça a diferença. Talvez eles finalmente vejam que não sou apenas um velho rabugento que critica todo mundo, mas uma pessoa que ainda se importa com eles. Volto para o rádio, conectando cuidadosamente os fios, verificando as lâmpadas. O trabalho avança lenta, mas seguramente. É disso que se trata a minha vida. Conectar o que está desconectado, consertar o que está quebrado. Quando os ponteiros do relógio batem meio-dia, eu ligo o rádio. Ouço um chiado no alto-falante, seguido pelo som fraco de música. Giro cuidadosamente o controle de volume e a sala se enche com os sons do jazz, uma pequena vitória. Sentado na minha cadeira com uma xícara de café, ouvi a música e pensei no aniversário que se aproximava. Hubert nunca escondeu sua atitude em relação a mim. Para ele, eu era apenas um simples motorista de ônibus, um homem sem ambições ou realizações. Você girou a roda a vida toda, e eu construo sistemas que funcionam, ele gostava de dizer, referindo-se ao seu trabalho como eletricista. Como se fazer a fiação de um supermercado fosse uma grande conquista. Varit gradualmente adotou sua atitude. Ela costumava se orgulhar de mim, contando às amigas como o pai dela conhecia a cidade inteira, como as pessoas me cumprimentavam nas ruas. Agora, tudo o que vejo em seus olhos é pena, como se eu fosse um perdedor que não conseguiu mais. Talvez elas tenham razão. Talvez eu pudesse ter feito melhor. Mas eu amava meu trabalho. Adoro o senso de responsabilidade pelos passageiros, a precisão dos horários, as ruas conhecidas. Eu sabia que estava fazendo algo importante, mesmo que não fosse grandioso. O telefone toca novamente. Desta vez é o Varit. Papai, você recebeu o convite? Ela pergunta sem rodeios. Recebi hoje de manhã. Obrigada por me convidar, respondo. Python insistiu. Consigo ouvir a leve irritação em sua voz. Olha, sem querer ofender, mas vai estar bem cheio, e a maioria é nossa amiga, então você pode se sentir deslocada. Eu entendo aonde ela quer chegar. Ela não quer que eu vá. Ela está com vergonha de mim na frente das amigas. Não vou demorar, digo, tentando manter a calma. Vou só te dar os parabéns e ir embora. Há uma pausa do outro lado da linha. Ok, o que você quiser, ela finalmente diz, só não me conte suas histórias de rotas de ônibus, ok? Suas palavras doem, mas eu não deixo transparecer. Claro, Varit. Vou me comportar. Depois da conversa, fico sentado e quieto por um longo tempo. Devo ir a um lugar onde você não é bem-vindo? Mas já paguei pelo banquete. Ainda é uma grande ocasião, 25 anos de casamento, um quarto de século. Elaine e eu ficamos juntos por 42 anos, até o dia em que ela morreu. Será que Varit e Hubert vão aguentar tanto tempo? Decido que vou. Não por eles, mas por Elaine, que sempre acreditou que os laços familiares eram mais importantes do que rancores e desentendimentos. Paguei o banquete e vou parabenizá-los pessoalmente. Talvez esse gesto mude alguma coisa entre nós. Talvez eles finalmente vejam que não sou apenas um parente velho e chato, mas um homem que ainda os ama, aconteça o que acontecer. Volto a me concentrar no rádio, que agora toca uma antiga música de jazz. Algumas coisas podem ser consertadas se você se esforçar bastante. Espero que meu relacionamento com a minha família seja uma delas. Era uma manhã fria para Bakersfield. Meu velho termômetro do lado de fora da janela marcava apenas 12 graus Celsius. Vesti um paletó de tweed surrado e um cachecol xadrez, um presente da Elaine no nosso último Natal juntos. Antes mesmo de a dor começar e os médicos darem seu veredito implacável, decidi ir a pé até o banco. Apenas 15 quarteirões, o trajeto habitual. O médico disse que caminhar faz bem para as minhas articulações, embora cada passo me lembre de que minha juventude já ficou para trás. Mas Obington Prescott não é de desistir sem lutar. Saí para a Oak Street e caminhei lentamente em direção ao centro da cidade. Esta rua fazia parte da minha antiga rota. Quantas vezes eu dirigi o ônibus número 22 por ali? 10.000? 20? 2 turnos, 6 dias por semana, 35 anos seguidos. A senhora Parker regava suas rosas como sempre. Ela morava na mesma casa havia 40 anos. O marido dela morreu nos anos 90. Bom dia, Obi. Ela acenou para mim com seu regador de jardim. Vai dar uma volta?
Vou ao banco, Doris, respondi, levantando levemente meu velho chapéu. As rosas estão lindas este ano. Eles gostam do clima mais fresco. Ela sorriu. Venha tomar chá qualquer dia. Assenti e continuei meu caminho. Doris e eu trocávamos frases assim com frequência, mas nunca chegávamos à hora do chá. Era apenas um ritual de vizinhança, nada mais. Havia um ponto de ônibus na esquina da Rua Oak com a Avenida Jefferson. Reduzi a velocidade involuntariamente. Quantas pessoas eu já havia deixado e pegado ali ao longo dos anos? Um homem de meia idade, uniformizado como motorista de ônibus urbano, estava parado no ponto. Olhei atentamente e reconheci Whitney Caulfield, meu antigo colega de trabalho. Ele era quase 20 anos mais novo, mas também estava na sexta década. Whitney? Chamei-o. Uma pausa. Caulfield se virou e abriu um largo sorriso, mostrando a ausência de um dente da frente, lembrança de uma briga anterior com um passageiro bêbado. Obi Prescott. O que te traz aqui, seu velho lobo da estrada? Whitney estendeu a mão para um aperto firme. Tenho 15 minutos entre os voos. Queria tomar um café, mas a máquina na sala de controle quebrou. Ainda na rota 22, perguntei, sentando-me ao lado dele no banco. Sua rota é minha agora. Embora tenham mudado o horário e adicionado 2 pontos extras perto do novo shopping, agora estou sempre atrasado para o ponto final. Ficamos em silêncio por um tempo, observando os carros passarem. Foi uma sensação estranha ficar parado em um ponto pelo qual eu já passava dirigindo há tantos anos. Como estão os seus? Perguntou Whitney, tirando um maço de cigarros do bolso. Filha, netos? A mesma coisa de sempre, acenei com a mão, incerta. Varite completa 25 anos de casamento na semana que vem. Bodas de prata. Whitney assobiou. Essa é das grandes. Meu filho mais velho, Malcolm, se divorciou 2 vezes, e nas 2 vezes tive que pagar advogados. Dá para acreditar? Ele deu uma tragada profunda e soprou a fumaça, que foi imediatamente levada pelo vento. E o mais novo anda fazendo loucuras, mudou-se para Portland e se envolveu com alguns ecoativistas. Ele diz que os ônibus estão poluindo o planeta. Sabe, eu o apoiei em rodas de ônibus a vida toda, e ele está me dizendo isso. Whitney sempre foi propenso a exageros, mas desta vez havia uma ofensa genuína em sua voz. As crianças, suspirei, não entendem o que sacrificamos por elas. Eles não vão. Whitney apagou o cigarro na beirada do banco. Só quando os pais chegarem, e às vezes eles nem entendem. Ei, por que não tomamos uma bebida qualquer dia desses? Vamos relembrar os velhos tempos. Claro, concordei. Mesmo sabendo que provavelmente não aconteceria. Anos trabalhando juntos não nos tornaram amigos de verdade, apenas colegas que respeitavam o profissionalismo um do outro. Um ônibus com o número 22 no placar apareceu ao longe. Whitney se levantou. Minha saída. Cui disse, Obi. Você também, Whitney. Boa sorte na rota. Observei o ônibus parar no ponto. As portas se abriram com o mesmo chiado característico que ouvirá 1000 vezes. Whitney pulou para dentro, acenou para mim e o ônibus partiu, levando meu antigo colega de trabalho e seus passageiros por uma rota familiar. Era uma sensação estranha ver outra pessoa ocupando o seu lugar. Nunca pensei que sentiria falta de ser motorista. Era só um trabalho, né? Mas agora, enquanto observava o ônibus se afastando, senti uma leve saudade dos momentos em que precisavam de mim. Quando todas as manhãs dezenas de pessoas esperavam apenas que eu terminasse de cuidar de seus negócios, continuei meu caminho em direção ao banco. A praça central estava lotada, como sempre. Jovens mães com carrinhos de bebê, funcionários de escritório correndo para o almoço, idosos em bancos, a imagem habitual de Bakersfield em um dia de semana. A agência do First National Bank ficava em um antigo prédio de tijolos vermelhos na esquina da Main Street. Atravessei as portas giratórias e me deparei com uma sala fresca com ar-condicionado. Lá dentro, cheirava a móveis, polimento e papel, um odor que, por algum motivo, sempre associei a dinheiro. O Sr. Prescott e Carol, uma caixa idosa que trabalhava aqui desde a fundação do banco, me cumprimentaram. Faz tempo que não te vejo. Olá, Carol. Preciso sacar dinheiro.
Entreguei a ela o formulário preenchido e meu documento de identidade. Carol colocou os óculos e examinou os números. $500. É mais do que o senhor costuma retirar, Sr. Prescott. Está tudo bem? A preocupação dela era genuína. Em cidades pequenas como Bakersfield, os caixas de banco costumam conhecer pessoalmente seus clientes regulares. Só preciso dar um presente de aniversário para minha filha, respondi. 25 anos de casamento. Que maravilha! Carol sorriu. Parabéns à sua família. Meu marido e eu comemoramos 40 anos no ano passado. Dá para acreditar? As crianças fizeram uma festa e tanto. Eu não queria contar a ela que, na verdade, era dinheiro para o neto do Elliot, que supostamente precisava consertar o carro. Apenas assenti e sorri de volta. Quando recebi o dinheiro, dobrei-o e guardei-o em uma carteira de couro surrada, um presente da Varit no meu aniversário de 60 anos, quando ela ainda me dava presentes de Natal. Agora, tudo o que recebo dela são cartões formais de Natal e aniversário, às vezes até sem assinatura. Saindo do banco, decidi passar no restaurante Willow Creek para finalizar os detalhes do banquete que estava por vir. Eram quase 14 horas e eu estava com um pouco de fome. Seria um bom momento para comer alguma coisa. O restaurante ficava em uma mansão vitoriana restaurada, em uma rua tranquila perto do centro da cidade. A placa, com suas letras elegantes e o salgueiro chorão pintado, parecia elegante e discreta. Era um dos estabelecimentos mais caros de Bakersfield, frequentado apenas em ocasiões especiais. Empurrei a pesada porta de carvalho e entrei em um saguão espaçoso com painéis de madeira escura e iluminação suave. Atrás da mesa da recepcionista, estava uma jovem com um vestido preto formal. Boa tarde, senhor. Posso ajudá-lo? Boa tarde. Liguei ontem para falar sobre o banquete em nome de Langley, comecei. Ah, sim, ela sorriu, olhando para os registros do computador. Você é o cavalheiro que pagou por todo o evento. Sua filha ficará muito feliz. Gostaria que continuasse sendo uma surpresa, lembrei a ela. Eles não devem saber que eu paguei pelo banquete. Claro, claro. A recepcionista assentiu. Avisaremos que a conta já foi paga por um simpatizante anônimo. Foi isso que colocamos no sistema. Está tudo pronto para o próximo sábado, às 19 horas, no pequeno salão de banquetes. Ah, obrigado. Gostaria de jantar? Temos mesas disponíveis. Concordei. E em poucos minutos, eu estava sentado à janela com vista para o pequeno jardim, estudando o cardápio. Os preços eram um pouco altos, mas decidi me dar um pouco de luxo. Afinal, eu tinha acabado de gastar mais de $2.000 em um banquete para pessoas que mal davam valor à minha preocupação. Enquanto esperava meu pedido, um bife com batatas e uma taça de vinho tinto, meus pensamentos voltaram ao dia em que Varit trouxe Hubert para nossa casa pela primeira vez. Isso foi há 26 anos, no verão. Elaine tinha feito sua torta de maçã favorita, e eu tinha tirado uma garrafa de um bom uísque da adega. Queríamos causar uma boa impressão no namorado da nossa filha. Hubert chegou meia hora atrasado sem se desculpar pelo atraso. Era um cara alto, de ombros largos, com cabelos escuros e grossos, um sorriso convencido, um aperto de mão firme, uma camisa elegante e um relógio caro no pulso. Ele estava apenas começando a carreira de eletricista, mas já se comportava como se fosse pelo menos o engenheiro-chefe de uma grande empresa. Sua filha é uma ótima moça, Sr. Prescott, ele me disse na época. Mas ela precisa de mais ambição. Caixa de supermercado é um emprego temporário, certo? Estou planejando abrir minha própria empresa de eletricidade em alguns anos. A Varit poderia cuidar da contabilidade. Elaine apertou minha mão por baixo da mesa, avisando-me para não reagir ao seu tom condescendente. Pelo bem da minha filha, fiquei de boca fechada. Embora quisesse lembrar ao jovem convencido que, na idade dele, eu já sustentava uma família, pagava a hipoteca e economizava para a educação da minha filha. E eu estava fazendo isso dirigindo apenas um ônibus. O casamento foi modesto, mas de bom gosto. Elaine cuidou de tudo. Minha contribuição foi um cheque de $10.000, quase todas as minhas economias na época. Para o início da vida de casada, eu disse, entregando o envelope para Varit. Ela ficou emocionada e me abraçou com força. Naquele momento,
Senti que todos os meus sacrifícios não tinham sido em vão. Mas aí começaram os problemas. O negócio do Hubert nunca decolou. Acontece que administrar sua própria empresa era mais difícil do que ele imaginava. Ele aceitou um emprego como eletricista para a prefeitura. Não era um emprego ruim e estável, mas claramente não era o que ele sonhava. Varit continuou trabalhando no supermercado, galgando cargos gradativamente. Nasceram filhos, primeiro Python, depois Elliot. Fiquei feliz por ser avô. Todo fim de semana, Elaine e eu íamos visitá-los, trazendo presentes e ajudando com as crianças. Mas, a cada ano, Hubert ficava mais distante e Varit ligava e visitava cada vez menos. Então, Elaine adoeceu e tudo mudou completamente. Varit estava tão ocupada com seus próprios problemas que quase nunca visitava a mãe no hospital. Depois do funeral, nosso relacionamento ficou tenso. Era como se minha filha me culpasse pela morte da mãe. Ou talvez ela estivesse envergonhada por não ter estado presente para Elaine nos últimos meses de sua vida. Seu bife, senhor. A voz do garçom me trouxe de volta à realidade. O almoço estava excelente, embora eu mal conseguisse sentir o gosto da comida. Muitas lembranças me vieram à mente naquele salão elegante onde minha filha e meu genro celebrariam suas bodas de prata dali a uma semana. Será que eles alguma vez pensaram em como suas vidas teriam sido sem a minha ajuda? Depois do almoço, decidi passar no supermercado Food Savings, onde Varit trabalhava. Não que eu planejasse encontrá-la. Só queria comprar algo para o jantar e talvez dar uma olhada nela. Às vezes eu fazia isso, passando pelo caixa dela como um cliente comum. Era a minha maneira de garantir que ela estava bem, sem impor minha companhia. O supermercado estava lotado, como de costume a essa hora do dia. Peguei minha cesta e caminhei lentamente pelas fileiras de compras, escolhendo o essencial: pão, leite, algumas frutas. Não havia variedade em lugar nenhum. Talvez ela tivesse folga para outro turno. Perto da seção de congelados, encontrei inesperadamente Python, minha neta. Ela estava parada ali, olhando para pacotes de vegetais congelados. Python, gritei. Ela se encolheu e se virou. Algo parecido com irritação brilhou em seus olhos por um instante, mas ela rapidamente esboçou um sorriso. Vovô, que surpresa! O que você está fazendo aqui? Como todo mundo, sorri, apontando para minha cesta. Comprando mantimentos. Como foi a escola? Python era professora do ensino fundamental em uma das escolas locais. Ela sempre foi uma aluna dedicada, e fiquei feliz quando ela escolheu essa profissão. Tudo bem, ela respondeu um pouco apressadamente. Muito trabalho com um novo ano letivo, sabe? Você recebeu um convite para o aniversário dos seus pais? Sim, obrigada. Você enviou? Minha mãe me pediu para cuidar dos convites. Python deu de ombros. Ela queria convidar apenas amigos próximos, mas eu disse que você deveria estar lá. Afinal, você é o pai e o avô deles. As palavras dela deveriam ter me deixado feliz, mas, de alguma forma, só me fizeram sentir ainda mais alienado. Era como se minha presença na festa da família fosse uma concessão, não um desejo natural de estar ali. Estarei lá, concordei. E já preparei um presente. Você preparou? A voz dela soou genuinamente curiosa. O que você vai comprar para eles? Quase contei a ela sobre o banquete pago, mas me contive. Se Python descobrisse, ela poderia contar aos pais e estragar a surpresa. Vocês verão na festa. Sorri. Eu não queria estragar a surpresa. Naquele momento, notei a mudança na expressão de Python. Ela estava olhando para algum lugar atrás de mim, e seu sorriso ficou mais tenso. Python, aí está você. Ouviu-se uma voz feminina. Virei-me e vi duas jovens mais ou menos da mesma idade da minha neta. Elas estavam elegantemente vestidas e segurando cestas de compras. Oi, meninas. Python acenou para elas e depois me olhou sem jeito. Vovô, estas são minhas colegas de escola, Amanda e Lauren. Meninas, este é meu avô. As mulheres assentiram educadamente, mas era óbvio que mal podiam esperar para levar Python com elas. Diga, íamos escolher vinho para a festa do Josh, disse um deles. Amanda ou Lauren? Não me lembrava. Você vem?
Claro. Python se virou para mim com um sorriso de desculpas. Desculpe, vovô. Preciso ir, te vejo no aniversário. Certo. Sem esperar pela minha resposta, ela me deu um abraço rápido, um abraço leve e formal, e saiu correndo para se juntar às amigas. Ouvia-as rindo baixinho enquanto se afastavam em direção à seção de vinhos. Fiquei sozinha entre os vegetais congelados, sentindo como se tivesse sido expulsa. Minha própria neta ficou com vergonha de mim na frente das amigas. Ou será que era só impressão minha? Talvez ela estivesse com muita pressa. Terminando minhas compras, fui até o caixa. A Varite não apareceu. Depois de pagar as compras, saí para a rua, onde começava a escurecer. Os dias de outono estavam ficando mais curtos. Um lembrete da passagem inexorável do tempo. No caminho para casa, pensei no aniversário que se aproximava. Será que eu deveria ir a um lugar onde minha presença obviamente não era bem-vinda? Varite e Hubert me convidaram mais por educação do que pelo desejo de me receber na festa deles. Até a Python, que parecia insistir em me convidar, ficou visivelmente envergonhada de me apresentar aos amigos. Não seria melhor simplesmente enviar um presente e um cartão? Eles já teriam pago o banquete, mesmo sem saber que foi eu quem o ofereceu. Não seria o suficiente? Mas então me lembrei da Elaine. Ela sempre dizia que a família é a coisa mais importante que temos. Mesmo quando os relacionamentos são difíceis, devemos tentar manter a conexão. Obi, ela costumava dizer, a vida é curta demais para rancores e mal-entendidos. Elaine ficaria decepcionada se eu não comparecesse ao 25º aniversário de casamento da nossa única filha. Ela insistiria que eu vestisse meu melhor terno e fosse de cabeça erguida, independentemente de como fosse tratado. Decidi que iria, não pelo Varite ou pelo Hubert, mas pela memória da Elaine. Não passarei mais de 1 hora lá. Apenas parabenizá-los, tomar uma taça de champanhe à saúde deles e ir embora. Será meu último gesto de boa vontade. De volta para casa, liguei a TV, mas não consegui me concentrar no programa. Meus pensamentos voltavam constantemente para minha família, para o passado, para o que poderia ter sido se Elaine estivesse viva. Ela sempre tinha um jeito de aparar arestas, de encontrar um ponto em comum com todos. Fui até a estante e peguei um álbum de fotos antigo. Aqui estava Varite quando criança, uma menina sorridente com tranças, tão parecida com a mãe. Aqui está sua formatura do ensino médio, orgulhosa de beca e capelo, entre Elaine e eu. Fotos do casamento, os rostos jovens e felizes de Varite e Hubert, as primeiras fotos da recém-nascida Python e, em seguida, de Elliot. Tantas memórias, tantos momentos que não podem ser trazidos de volta. E como chegamos onde estamos agora? Quando minha própria família começou a me tratar como uma estranha, como um fardo. Talvez a culpa seja minha. Talvez eu tenha sido um pai muito rigoroso ou um avô muito generoso. Talvez eu não tenha sabido demonstrar meu amor da maneira certa. Elaine sempre dizia que eu era muito reservado em demonstrar meus sentimentos. Mas minhas ações não falavam por si? Todos aqueles anos de trabalho duro, todo aquele dinheiro que eu lhes dei, não eram prova do meu amor? Fechei o álbum e o coloquei de volta na prateleira. Não importa o que acontecesse neste aniversário, eu estaria lá pelo bem da Elaine, pelos momentos felizes capturados naquele álbum. E talvez pela esperança de que nem tudo esteja perdido entre nós. No dia do aniversário, acordei mais cedo do que de costume. O sol ainda estava nascendo no horizonte, colorindo o céu de Bakersfield com um rosa suave. O velho relógio no criado mudo marcava 5h30 da manhã. Fazia muito tempo que eu não dormia tanto quanto quando era mais jovem. A idade ditava suas próprias regras. Depois de tomar meu café da manhã habitual de mingau de aveia, abri meu armário e peguei o terno que guardava para ocasiões especiais. Era azul escuro, quase preto, com uma listra tênue, o mesmo que eu usará no funeral de Elaine. Só o usei algumas vezes desde a formatura do Elliot e quando a Python estava recebendo seu certificado de professora. O terno cheirava um pouco a naftalina, mas ainda servia bem, embora a cintura estivesse um pouco mais folgada com o passar dos anos. Deixei-o de lado na cama e fui para o banheiro. Eu precisava estar especialmente apresentável hoje. Enquanto me barbeava, examinei meu rosto no espelho. Rugas profundas sulcavam minha testa e bochechas, bolsas sob os olhos, um pescoço flácido, os sinais inexoráveis do tempo, mas seus olhos, azuis como os do meu pai,
ainda estavam claros e vivos. Neles eu ainda conseguia me ver. Obington Prescott, não apenas um velho, mas um homem de dignidade e princípios. Hoje é um grande dia, Obi, eu disse ao meu reflexo. Não se preocupe com rancores mesquinhos. Depois do banho, penteei cuidadosamente meu cabelo grisalho e ralo, vesti uma camisa branca limpa e uma gravata azul escura, um presente da Varit muitos anos atrás. Ao dar o nó, lembrei-me de ter ensinado Hubert a fazê-lo antes do casamento. Ele estava nervoso, com os dedos tremendo, e eu o ajudei. Não havia aquela barreira entre nós. No 15 para as 6, eu estava completamente pronto, mesmo faltando mais de uma hora para o início das festividades. Decidi dar uma passada em uma floricultura. Não se pode ir a uma bodas de prata sem um buquê. A floricultura da Rose ficava a apenas 2 quarteirões da minha casa. O sininho tilintou quando abri a porta. O ar quente e úmido, perfumado com flores frescas, me envolveu imediatamente ao entrar. Senhor Prescott, exclamou Rose, uma mulher corpulenta com um sorriso gentil. Que surpresa! O que posso fazer por você hoje? Preciso de um buquê, Rose. Para minha filha. É o 25º aniversário de casamento dela e do marido. Bodas de prata. Que ocasião! Ela agitou os braços. Tenho lindos lírios brancos e lírios prateados. Vou fazer um buquê especial para você. Enquanto Rose trabalhava nas flores, olhei os outros buquês na loja. Lembrei-me de dar rosas para Elaine todos os anos no aniversário dela. Ela sempre dizia que eram muito cafonas, mas secretamente gostava delas como uma garotinha. Aqui, Sr. Prescott. Rose me entregou um lindo arranjo de flores brancas e prateadas. Ela acrescentou alguns ramos de eucalipto para dar sabor. Acho que sua filha vai gostar. Paguei, deixando uma gorjeta generosa. Rose embrulhou o buquê em um lindo papel prateado com uma fita branca. Dei meus parabéns aos noivos. Ela gritou atrás de mim. Em lua de mel. A palavra me fez sorrir involuntariamente. Varit e Hubert não eram mais jovens, mas para Rose, que era mais velha do que eu, ainda deviam parecer jovens. Decidi pegar um táxi para o restaurante. Não queria amassar meu terno no ônibus. Além disso, provavelmente beberia uma taça de champanhe para minha filha e meu genro, então era melhor não dirigir. O taxista ficou em silêncio, o que me agradou bastante. Olhei pela janela para as ruas de Bakersfield passando rapidamente, cada uma ligada a uma lembrança. Lá estava a escola primária onde eu havia pegado a Little Varit pela mão. Ali está o parque onde Elaine e eu caminhávamos todos os domingos. Aqui está o antigo cinema onde a beijei pela primeira vez, muitas décadas atrás. A cidade mudou, mas sua alma permaneceu a mesma, assim como as pessoas que vivem nela. Aqui estamos, senhor. A voz do taxista me trouxe de volta à realidade. O restaurante Willow Creek estava lindamente decorado. Uma placa na entrada dizia: Parabéns a Varit e Hubert Langley pelo 25º aniversário de casamento. Sorri. A placa devia ter sido ideia da Python, minha neta professora, que adorava detalhes tão tocantes. Um jovem de terno formal guardava a entrada do restaurante, conferindo os convites. Tirei um envelope creme do bolso interno do paletó e mostrei a ele. Boa noite, senhor. Entre. O pequeno salão de banquetes fica logo à frente, à esquerda. Vários convidados já estavam reunidos no saguão do restaurante. Reconheci alguns vizinhos de Varit e Hubert, colegas de Varit do supermercado. Todos estavam bem vestidos, as mulheres de vestidos de gala, os homens de terno. Fiquei aliviada por não me destacar da multidão com meu traje antiquado. O pequeno salão de banquetes estava decorado em tons de prata e branco. Mesas redondas estavam cobertas com toalhas brancas como a neve. Candelabros de prata com velas acesas criavam uma atmosfera de solenidade e aconchego. Na parede do fundo, havia uma mesa com aperitivos e champanhe. E no canto, um pianista tocava uma melodia suave. Tudo estava exatamente como eu havia imaginado quando paguei por este banquete. Meu coração se encheu de orgulho. Minha filha merecia tal comemoração. Notei Varit parada, cercada por seus amigos. Ela estava muito elegante em seu vestido prateado, com o cabelo preso. Como ela se parecia com Elaine quando jovem. O mesmo jeito orgulhoso de virar a cabeça. O mesmo sorriso fácil.
Varit congelou por um instante ao me ver. Seus olhos brilharam com uma expressão de surpresa, depois mudaram para algo próximo de aborrecimento. Mas ela se recuperou rapidamente, pedindo desculpas às amigas, veio em minha direção. Papai, você está aqui, disse ela com um sorriso estranho, passando o braço em volta de mim. Ela cheirava a perfume caro e champanhe. Claro que sim. Como pude perder um dia tão importante? Entreguei o buquê a ela. Parabéns, querida. 25 anos é muita coisa. Obrigada. Ela pegou as flores, mas não pareceu muito animada. É um buquê lindo. E esse terno que você está usando, o mesmo do funeral da mamãe? A pergunta dela soou como uma repreensão, embora eu não entendesse qual era o problema. Era meu melhor terno, e eu o usei por respeito à ocasião. Sim, era, respondi. Achei que era a ocasião certa. Varit apertou os lábios, mas não disse nada. Naquele momento, Python se aproximou de nós usando um modesto vestido azul marinho. Vovô. Ela pareceu genuinamente surpresa. Você veio, afinal. Por que não? Sorri, abraçando minha neta. Você está linda, Python. Obrigada. Gostou da decoração? As meninas da escola e eu trabalhamos a manhã toda nela. É lindo, eu disse com sinceridade. Você é ótima. Varit aproveitou o momento e foi se juntar aos outros convidados, levando meu buquê com ela. Notei como ela o colocou descuidadamente na mesa de presentes, sem nem mesmo colocá-lo no vaso. Mamãe está um pouco nervosa, disse Python baixinho, notando meu olhar. É um grande dia, e ela quer que tudo seja perfeito. Claro, assenti, embora sentisse uma pontada de ressentimento por dentro. Onde está o Elliot? Em algum lugar por aqui. Python acenou com a mão, incerta. Ele chegou com uma garota nova. Ah, desculpe, vovô. Meu nome é, preciso garantir que o bolo saia na hora certa. Ela foi embora, me deixando sozinha entre os convidados, a maioria dos quais eu mal conhecia. Dirigi-me à mesa de refrescos, decidindo tomar uma taça de champanhe. Peguei a taça e me afastei da parede, observando a festa de lado. Vi Varit conversando animadamente com os convidados, Python se remexendo, certificando-se de que tudo estava em ordem. Notei Elliot, um cara alto e magro, com um corte de cabelo moderno, segurando uma loira espetacular pela cintura. Eu raramente via meu neto. Ele quase nunca vinha me ver, mesmo quando recebia dinheiro. Tudo era feito por telefone ou por transferência bancária. Não notei Hubert imediatamente. Ele estava cercado pelos colegas no bar. Ele ria alto, gesticulava vigorosamente, obviamente contando uma história emocionante. Percebi pelo seu rosto corado e pelos movimentos ligeiramente incertos que ele tinha bebido muito. Nossos olhares se encontraram e seu sorriso desapareceu instantaneamente. Ele disse algo aos seus companheiros e então caminhou com determinação em minha direção. Oh Bi, que surpresa, disse ele, sem tentar esconder o sarcasmo na voz. Eu não esperava te ver aqui. Olá, Hubert. Assenti, tentando manter a calma. Recebi o convite. Parabéns pelo aniversário. Um convite? Ele franziu a testa. Que convite? Não convidamos ninguém da geração mais velha. É uma festa para nós e nossos amigos. Senti o sangue subir às minhas bochechas. A sala ficou subitamente silenciosa, mas talvez fosse só a minha imaginação. Tenho um convite. Tirei um envelope do bolso. Aqui, dá uma olhada. Hubert deu uma olhada rápida no envelope e bufou. É obra da Python. Ela é sentimental demais. Olha, Obi. Ele baixou a voz, mas ainda estava cheio de irritação. Desculpe, mas você não foi convidado. Este é o nosso dia e queremos passá-lo com pessoas com quem nos sintamos confortáveis. Fiquei paralisada, sem acreditar no que ouvia. Havia um espaço vazio ao nosso redor. Os convidados se afastavam delicadamente, mas eu sentia seus olhares em mim. Hubert, sou seu sogro, pai da sua esposa, avô dos seus filhos. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Eu não mereço estar aqui? Olha, nós apreciamos tudo o que você fez por nós no passado.
Não havia um pingo de sinceridade no tom dele. Mas os tempos são outros. Nós construímos nossas próprias vidas sem seus sermões e críticas. Você sempre me menosprezou, Obi. Um simples motorista de ônibus, e você tem agido como se nem soubesse quem você é. Percebi que Varit nos observava à distância, mas não fez nenhuma tentativa de intervir. Eliot estava parado ao lado dela, com um leve sorriso no rosto. Eu nunca te desprezei, Hubert, eu disse baixinho. Sempre respeitei seu trabalho. Pare de mentir. Ele levantou a voz, chamando ainda mais atenção. O álcool claramente soltou sua língua. Você sempre achou que sabia melhor como deveríamos viver nossas vidas. Sempre se metendo nos nossos negócios. Sempre criticando minhas decisões. Ele estava perto, o rosto contorcido de raiva. Eu conseguia sentir o cheiro de uísque em seu hálito. Isso não é verdade. Balancei a cabeça. Eu só queria ajudar. Não precisamos da sua ajuda, ele quase gritou. Nunca fizemos isso. Se não fosse pela Varit, eu já teria cortado todo o contato com você há muito tempo. Naquele momento, Varit veio até nós, com o rosto tenso. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, mesmo sendo óbvio. Seu pai apareceu sem ser convidado e está estragando a nossa festa. É isso que está acontecendo. Hubert apontou o dedo para mim. Varit, virei-me para minha filha. Recebi o convite. Peyton me enviou. Peyton. Varit franziu a testa e olhou ao redor procurando pela filha. É verdade? Peyton, que apareceu ao lado dela, assentiu, incerto. Eu pensei que ele fosse seu pai, afinal, mãe. Achei que era a coisa certa a fazer. Varit suspirou, esfregando a têmpora como se tivesse uma dor de cabeça repentina. Pai, escuta. Ela começou num tom conciliador. Talvez você devesse ir embora. Esta noite não é uma boa noite para uma briga de família. Podemos nos encontrar mais tarde e conversar sobre isso. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Minha própria filha estava me expulsando de uma festa na qual eu tinha gasto mais de $2.000. Variedade, minha voz tremeu. Vim parabenizá-la. Eu queria fazer parte da sua felicidade. Sabe o que nos faria felizes? Hubert interveio, com a voz cada vez mais alta. Se você sair daqui. Ele apontou o dedo para a saída. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Todos os convidados nos olharam, alguns com curiosidade, outros com vergonha, outros com julgamento. Eu sentia minhas bochechas queimando, minhas mãos tremendo. Varit ficou em silêncio, com os olhos baixos. Ela não me protegeu, não impediu o marido. Peyton parecia apavorada, mas também não disse uma palavra. Apenas Eliot, que estava por perto, sorriu abertamente, claramente apreciando o espetáculo. Naquele momento, percebi que tinha acabado. Todos aqueles anos de carinho, todo aquele dinheiro, todas as tentativas de manter a família unida, tudo em vão. Eles nunca me viram como pai ou avô. Para eles, eu era apenas um velho chato de quem queriam se livrar o mais rápido possível. Estou indo embora, disse baixinho, colocando a taça de champanhe inacabada na mesa mais próxima. Desejo-lhe felicidades. Ninguém tentou me impedir. Caminhei lentamente em direção à saída, sentindo os olhares dos convidados. Minhas costas estavam retas, minha cabeça erguida, o último orgulho que não podia ser tirado de mim. Ao sair, respirei fundo o ar fresco da noite. Meu peito estava vazio e frio, como se houvesse um enorme buraco. Não sentia raiva nem ressentimento, apenas cansaço e frustração sem fim. Decidi ir andando para casa. Mesmo não sendo uma longa caminhada, eu precisava de tempo para organizar meus pensamentos e decidir o que fazer a seguir. As ruas de Bakersfield estavam silenciosas e pacíficas àquela hora da noite. Os raros transeuntes não prestavam atenção ao idoso de terno escuro que caminhava lentamente pela calçada. Ninguém sabia que o meu mundo inteiro tinha acabado de desabar dentro de mim. Em casa, a primeira coisa que fiz foi tirar o terno e pendurá-lo de volta no armário. Achei que nunca mais precisaria disso. Tomei um banho quente tentando me livrar da humilhação da noite. Vesti meu velho pijama de flanela e sentei na cadeira em frente à TV, sem nem ligá-la. Os acontecimentos daquela noite se repetiam sem parar na minha mente.
O rosto zangado de Hubert, o olhar baixo de Varit, os olhos assustados de Python, o sorriso de Elliot e todas aquelas pessoas ao meu redor assistindo à minha humilhação. Fiquei sentado imóvel por uma hora, tentando entender onde e quando as coisas tinham dado errado. Talvez eu realmente tenha sido um péssimo pai. Talvez eu estivesse interferindo demais na vida deles. Ou, inversamente, não ter prestado atenção suficiente a Varit quando ela era criança. Mas então me lembrei de todos os sacrifícios que fiz pela minha família, de todas as horas extras que fiz para garantir a educação da minha filha, o dinheiro para o casamento, para a entrada da casa deles, para ajudar a pagar a faculdade da Python, e das constantes injeções financeiras para o Elliot. Lembrei-me de pagar o seguro do carro da Varit todos os anos, mesmo que ela nem soubesse, apesar de achar que estava ganhando algum tipo de desconto por fidelidade. E de como ele transferia dinheiro para o Elliot quando ele se metia em problemas financeiros repetidamente. E foi assim que me agradeceram, me expulsaram porta fora como um mendigo chato. Bem, se não me querem na vida deles, não querem o meu dinheiro. Levantei-me, peguei meu celular e liguei para o restaurante Willow Creek. Era tarde, mas eu sabia que eles ficariam abertos até meia-noite. Restaurante Willow Creek, como posso ajudar? A mesma voz feminina de antes veio ao telefone. Boa noite, eu disse, tentando falar calmamente. Aqui é o Bington Prescott. Liguei para você outro dia e paguei o banquete da família Langley. Sim, Sr. Prescott, eu me lembro. Aconteceu alguma coisa? Gostaria de cancelar o pagamento, disse eu com firmeza. Isso é possível? Pare do outro lado da linha. Senhor, o banquete já começou. Não podemos. Sei que o banquete está acontecendo. Acabei de chegar de lá e gostaria de cancelar meu pagamento. Se isso não for possível, terei que ir ao banco e contestar a transação. Outra pausa. Então espere um pouco, por favor. Vou chamar um gerente. Depois de alguns minutos, uma voz masculina surgiu no telefone. Sr. Prescott, aqui é James Walker, o gerente de Willow Creek. Percebi que houve algum problema com o banquete. O problema, interrompi-o, é que fui expulso de uma festa pela qual paguei. Quero cancelar o pagamento imediatamente. Senhor, isso criaria algumas dificuldades. Não é problema meu, Sr. Walker. Se a família Langley quiser continuar a festa, que paguem suas próprias despesas. Estou sacando meu dinheiro. Depois de muita negociação e ameaças de ir ao banco e aos advogados, o gerente cedeu. Relutantemente, ele concordou em cancelar meu pagamento e cobrar diretamente de Hubert e Varit. Avisaremos eles imediatamente, disse ele finalmente. Espero que você perceba que isso criará uma situação muito constrangedora. Eu entendo, respondi. E estou bem com isso. Terminei de falar com o restaurante e abri o aplicativo do banco no meu celular. Cancelei a transferência planejada de dinheiro para Elliot para o conserto do carro, liguei para a seguradora e cancelei o pagamento automático do seguro do carro da Varit, que venceria na semana seguinte. Depois de fazer tudo isso, senti uma estranha sensação de alívio, como se tivesse tirado um peso enorme dos meus ombros, que eu vinha carregando há anos. Chega de obrigações com pessoas que não me valorizam. Chega de tentar comprar o amor e o respeito delas. Voltei para minha cadeira, liguei a TV e me senti verdadeiramente livre pela primeira vez em muito tempo. A manhã seguinte começou com o toque estridente do telefone. Atendi com calma, sabendo quem estava ligando. O mostrador do relógio de parede marcava 8h30, cedo demais para uma ligação normal de domingo, mas perfeito para um parente irritado. O telefone ficou mudo e tocou novamente. Peguei-o, sem sentir medo nem arrependimento pela decisão de ontem. Olá, eu disse calmamente. O que você fez? A voz de Varit ecoava de raiva. Fazia tempo que eu não a ouvia tão furiosa. Você percebe o que fez? Bom dia, Varit, eu disse, deliberadamente baixo e comedido, contrastando com os gritos dela. Presumo que o gerente do restaurante tenha informado você sobre a mudança nos preços. Mudanças? Ela estava quase engasgando de indignação. Você chama isso de mudança? Eles nos cobraram no meio da festa, bem antes do bolo. Todos os convidados viram Hubert discutindo com o gerente. Foi um pesadelo total. Imaginei essa cena.
Um elegante salão de banquetes, convidados elegantes, e de repente, o gerente aparece com uma conta não paga. Hubert, já bastante bêbado, grita e agita os braços. Varite cora de vergonha. Python fica horrorizado, e Elliot provavelmente está filmando tudo com o celular. Sinto muito pelo que aconteceu, eu disse, mesmo sem sentir a mínima pena. Sinto muito. A voz dela subiu mais uma oitava. Você se desculpa? Você percebeu que nos envergonhou na frente de todos os nossos amigos? Na frente dos colegas de trabalho do Hubert? Na frente do meu chefe, que veio especialmente para nos parabenizar? Você tem noção de que me envergonhou ao me expulsar da festa como um cachorro vira-lata? Finalmente consegui um tom de aço na minha voz. Diante de todas aquelas pessoas, houve silêncio por um segundo. É diferente, Varite. Finalmente disse, mas não com tanta confiança. Hubert tinha bebido demais. Não era sua intenção que as coisas acontecessem daquele jeito. Sério? Sorri amargamente. Por que você não o impediu? Por que você deixou ele expulsar o próprio pai? Mas eu não achei que ele realmente faria isso. A voz dela ficou mais baixa. Olha, pai, vamos conversar sobre isso. Vem almoçar aqui hoje. Nós daremos um jeito. Não, Varite, eu disse com firmeza. Chega de almoços. Chega de reconciliações. Ontem você deixou claro que não me quer na sua vida. Bom, eu levei isso a sério. Mas se você não me quer na sua vida, você não quer o meu dinheiro. Que dinheiro? O tom dela mudou de repente e havia tensão nele. Do que você está falando? O banquete que paguei como seu presente de aniversário. O seguro do seu carro que venho pagando há 5 anos. O dinheiro que eu costumava transferir para o Elliot para suas emergências inexistentes. Você pagou o meu seguro. Havia genuína surpresa em sua voz. Mas sempre me diziam que eu tinha desconto por dirigir sem acidentes. Não é um desconto, é uma sobretaxa minha. $2.400 por ano, para ser exato. Meu Deus! Ela parecia atordoada. Por que você nunca me contou? Isso realmente importava? Eu perguntei. Você não teria gostado de qualquer jeito. Para você, Hubert, eu sempre fui apenas um velho pai chato que não entende nada da vida moderna. Um simples motorista de ônibus, indigno de sentar à mesma mesa com seus amigos bem-sucedidos. Isso não é verdade, ela objetou. Mas não havia convicção em sua voz. Sempre apreciamos sua ajuda. Não, Varite. Você não deu o devido valor. Nunca me agradeceu. Nunca me perguntou se eu estava passando por dificuldades. Sabe quanto eu te dava todo mês? Quase 1/3 da minha pensão. Papai. A voz dela tremeu. Não sabíamos. Como não queríamos saber, eu a interrompi. Era conveniente para você pensar que todos esses descontos e benefícios surgiram por si só. Que Elliot estava se livrando de seus problemas financeiros por algum milagre. Que você recebeu a entrada da sua casa por meio de algum programa especial para famílias jovens. Uma entrada para uma casa? Ela sussurrou. Era você também? Sim, Varite. Era o dinheiro que sua mãe e eu estávamos economizando para sua educação. Lembra da faculdade que você abandonou depois do primeiro semestre? A gente vinha juntando esse dinheiro desde que você nasceu, R$ 20 por semana. Houve um silêncio pesado ao telefone. Tudo o que eu conseguia ouvir era sua respiração ofegante. Papai, eu não sei o que dizer, ela finalmente disse. Você não precisa dizer nada, respondi. Apenas aceite o fato de que não haverá mais ajuda financeira da minha parte, nem mais transferências, nem mais contas pagas, nem mais descontos. Vocês são adultos. Vocês ficarão bem sozinhos. Mas e o Elliot? Havia um tom de súplica em sua voz. Sabe, ele está passando por um momento difícil. Ele precisa de ajuda com o carro. Elliot está sempre passando por momentos difíceis, eu disse sarcasticamente. E o carro dele quebra com frequência. Está na hora de ele aprender a assumir a responsabilidade pelos seus atos e viver de acordo com suas possibilidades.
Você não pode simplesmente virar as costas para sua família. Há raiva em sua voz novamente. Somos seus filhos, seus netos, e você não poderia simplesmente me expulsar de uma festa que eu paguei. Eu defendi. Mas você defendeu. Agora viva com as consequências. Hubert estava bêbado. Ele não sabia o que estava dizendo. E você? Você também estava bêbado? Por que não o impediu? Por que você deixou ele humilhar seu próprio pai? Ela não conseguia encontrar uma resposta. Eu ouvia alguém gritando ao fundo. Parecia que o Hubert estava exigindo que ela lhe entregasse o telefone. Varite, essa conversa acabou. Eu disse, diga ao Hubert que, se ele quiser falar comigo, que fique sóbrio primeiro e aprenda a agir como um adulto. Desliguei sem esperar resposta. Minhas mãos tremiam um pouco, mas eu me sentia surpreendentemente calmo. Era como se eu tivesse me livrado de um fardo enorme que carregava há anos. O resto da manhã foi passado na rotina habitual: café da manhã, leitura do jornal e um pouco de limpeza doméstica. Tentei não pensar no incidente de ontem e na conversa daquela manhã, embora trechos de frases e imagens continuassem surgindo na minha cabeça. Por volta do meio-dia, a campainha tocou. Eu não esperava visitas e não tinha certeza se queria ver alguém, mas fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Parado na varanda estava Elliot, meu neto. Ele parecia inaceitavelmente arrumado, penteado, vestindo uma camisa limpa, sem o desleixo habitual em suas roupas. Isso me alertou imediatamente. Abri a porta, mas não o convidei para entrar. O vovô Elliot me deu um sorriso feliz. Como vai? Posso entrar? Recuei silenciosamente, deixando-o entrar. Ele entrou na sala e parou, olhando ao redor nervosamente, como se não soubesse onde se sentar. Ele já tinha estado aqui centenas de vezes quando criança. Sente-se, apontei para o sofá. A que devo esta visita? Elliot afundou-se desajeitadamente na beira do sofá, ainda com aquele sorriso falso. Só pensei em visitar meu avô querido, disse ele. Só queria saber como você estava, se precisava de ajuda em casa, disse ele. Elliot, interrompi-o. Não vamos fazer isso. Eu sei por que você está aqui. Sua mãe me contou sobre a nossa conversa, não é? O sorriso dele sumiu um pouco, mas não desapareceu completamente. Bem, sim. Ela mencionou que vocês tiveram uma pequena discussão. Ele fez um gesto vago com a mão. Mas não é por isso que estou aqui. Eu queria muito te ver, e você simplesmente decidiu vir hoje. Não escondi meu ceticismo. Depois que cancelei a transferência para consertar seu carro, Elliot ficou visivelmente tenso, mas se recuperou rapidamente. Vovô, sobre ontem. Foi horrível o que o papai fez. Eu queria detê-lo. Queria mesmo. Mas você sabe como ele fica quando bebe. Eu sei. Assenti. Também sei que você não fez nada para impedi-lo. Pelo contrário, eu vi você sorrindo enquanto assistia à minha humilhação. Não, não. Ele balançou a cabeça vigorosamente. Você entendeu errado. Eu estava apenas nervoso. Não era um sorriso, mas uma careta de vergonha. Depois, tive uma conversa séria com meu pai. Disse a ele que ele estava errado. Olhei para o meu neto e não o reconheci. À minha frente estava sentado outro menino para quem eu costumava ler histórias e consertar brinquedos quebrados. Ele era um homem adulto, um manipulador habilidoso, acostumado a conseguir o que queria por meio de mentiras e fingimentos. Elliot, eu disse lentamente, não vou te dar dinheiro para consertar o carro. Nem hoje, nem amanhã. Nem nunca. Seu rosto se contorceu por um instante, mas ele rapidamente recolocou a máscara da sinceridade. Vovô, não foi para isso que eu vim. Juro por Deus, eu só queria ter certeza de que vocês estavam bem depois de ontem. Estou perfeitamente bem, respondi. Pela primeira vez em muito tempo, vejo a situação como ela realmente é, e vejo você como você é. Do que você está falando? Ele franziu a testa, fingindo incompreensão. Quero dizer que você nunca veio até mim por nada. Sempre, só quando eu precisava de dinheiro, e você está aqui hoje pelo mesmo motivo. Isso não é verdade. Ele pareceu genuinamente ofendido, mas não acreditei em nenhum gesto dele. Eu te amo,
Vovô. Você sempre foi bom para mim. Eu fui, concordo, gentil demais. E é por isso que você cresceu acreditando que o mundo inteiro deveria lhe dar algo de graça. Que tudo o que você precisa fazer é pedir e você receberá. Isso não é justo. A voz dele começou a ficar mais alta. Eu trabalho duro. Eu trabalho duro. Você sabe? Levantei uma sobrancelha. E para onde vai todo o dinheiro do seu trabalho duro? Para festas, para garotas, para novos gadgets. Elliot pulou do sofá, com o rosto vermelho de raiva. Você não tem o direito de me julgar. Você não sabe nada sobre a minha vida. Como você nunca se interessou em me contar sobre ela, respondi calmamente. Você só ligava quando precisava de dinheiro. E só aparecia na minha porta quando sua conta bancária estava vazia. Isso não é verdade. Ele estava quase gritando. Eu fui à sua festa de aniversário ano passado. Sim. Concordei. E 20 minutos depois de chegar, pedi $500 por um celular novo, que, aliás, você já tinha. Elliot ficou em silêncio por um momento, obviamente incapaz de encontrar algo para dizer. Então, de repente, mudou de tática. Seus ombros caíram, com uma expressão de profunda tristeza no rosto. Avô, me desculpe se alguma vez o magoei ou decepcionei, disse ele baixinho. Estou passando por um momento difícil. Preciso muito da sua ajuda. Do meu carro. Seu carro está ótimo. Eu o interrompi. Eu o vi do lado de fora do restaurante ontem. Sem problemas com os freios. Não, esse é outro problema. Ele mudou de faixa rapidamente com o motor. Chegou depois do feriado. Se não consertarmos agora, vai ficar mais caro depois. Elliot, levantei-me da cadeira, sinalizando que a conversa havia terminado. Não vou te dar dinheiro. Nem hoje, nem nunca. Aprenda a viver de acordo com suas possibilidades e assuma a responsabilidade por suas ações. Seu rosto mudou instantaneamente. A máscara de tristeza e remorso desapareceu, dando lugar à raiva e à decepção. Você vai se arrepender, velho, disse ele com os dentes cerrados. Acha que não podemos viver sem suas esmolas insignificantes? Nós viveremos muito bem. Mas você estará sozinho, completamente sozinho. E quem cuidará de você quando você não puder cuidar de si mesmo? Certamente não você, respondi calmamente. Você nunca cuidou de ninguém além de si mesmo. Elliot olhou feio, virou-se e foi em direção à saída. Ele parou na porta e jogou a sacola por cima do ombro. Sabe, nós sempre achamos você um perdedor patético, um motorista de ônibus. Nosso faxineiro ganha mais que isso. Com isso, ele bateu a porta com tanta força que o vidro fez barulho. Afundei lentamente na cadeira. Estranhamente, os insultos do meu neto não me magoaram tanto quanto eu esperava. Provavelmente porque, no fundo, eu sempre soube que era isso que eles pensavam. Eu só não queria admitir. O resto do dia passou em silêncio. Almocei, assisti a um filme antigo na TV, li um livro, mas meus pensamentos continuavam voltando à situação com minha família. Eu precisava decidir o que fazer a seguir. À noite, quando o sol estava prestes a se pôr, fui até a varanda para tomar um ar fresco. Minha vizinha, Thelma Fischer, estava regando seus muitos vasos de flores. Boa noite, Obi. Ela acenou para mim. Faz tempo que não te vejo. Thelma era viúva, como eu. Seu marido, George, morreu de ataque cardíaco há 3 anos. Elaine e eu éramos amigas deles há muitos anos, fazendo churrascos no quintal juntas, jogando cartas aos sábados, ajudando uma outra com pequenos reparos. Boa noite, Thelma. Acenei para ela. O tempo está lindo esta noite. Tudo bem, ela concordou. Você gostaria de entrar para tomar uma xícara de chá? Fiz uma torta de mirtilo seguindo a receita da Elaine. Hesitei. Eu não estava com muita vontade de socializar, mas, por outro lado, talvez conversar com um velho conhecido me ajudasse a organizar meus pensamentos. Eu adoraria, disse finalmente. A casa de Thelma estava tão aconchegante e arrumada como sempre. Muitas fotos nas paredes. Seus filhos, netos, viajando com George.
O aroma de assados frescos e lavanda que Thelma havia cultivado no parapeito da janela pairava no ar. Nos acomodamos na varanda com vista para o jardim bem cuidado. Thelma serviu chá em xícaras e me cortou uma fatia generosa de bolo. Bem, me conte, disse ela sem rodeios, o que aconteceu com Varit e sua família. Olhei para ela surpreso. Como você sabe? É uma cidade pequena, Obi. Ela sorriu. Minha sobrinha estava naquele banquete ontem. Ela me contou o escândalo que seu genro fez. Suspirei. Claro, um incidente como esse não poderia passar despercebido em Bakersfield, onde todo mundo se conhece. Sim, foi desagradável, admiti. Desagradável? Thelma bufou. Isso é pouco. Expulsar o próprio sogro de uma festa que ele pagou. Hubert sempre foi um babaca pomposo, mas se superou aqui. Você sabia que fui eu quem pagou o banquete? Fiquei pensando. Claro que sim, ela disse. Minha sobrinha trabalha no banco. Ela viu sua transferência e depois viu o pagamento cancelado. Você é inteligente, Obi. Ela riu. Imagino a cara deles quando receberam a conta bem no meio da festa. Não consegui conter um leve sorriso. Thelma sempre soube encontrar o lado engraçado até das situações mais desagradáveis. E agora? Perguntou ela, subitamente séria. Quais são seus planos? Dei de ombros. Não sei. Hoje neguei ao Elio do dinheiro que ele pediu para um conserto inexistente no carro. Acho que vou cortar todas as relações financeiras com eles. E você fará a coisa certa. Thelma assentiu decisivamente. Já estava na hora. Eles estão acostumados a ordenhar você como uma vaca leiteira sem nem dizer obrigado. Você acha? Fiquei feliz em ouvir a confirmação dos meus pensamentos. Claro, ela molhou as mãos. George e eu sempre nos perguntamos por que você deixava que te tratassem daquele jeito, principalmente depois da morte da Elaine. Varit raramente visitava a mãe no hospital e ainda tinha a audácia de reivindicar as joias e porcelanas dela para si. Lembrei-me daquela vez. Varit veio uma semana depois do funeral e disse que queria levar algumas recordações. Ela acabou levando quase todas as joias da Elaine e sua coleção de porcelanas antigas, que minha esposa colecionou a vida toda. Sabe o que eu acho? Thelma continuou, servindo mais chá. Você precisa mudar seu testamento. Esse pensamento já me passou pela cabeça antes, mas foi estranho ouvir isso de outra pessoa. Você acha? Perguntei, incerto. Com certeza. Ela se aproximou. Olha, Obi, eles estão contando com a sua casa e todas as suas economias quando você morrer. Tenho certeza de que eles já gastaram esse dinheiro mentalmente. É por isso que Elliot veio correndo até você hoje. Ele tem medo que você o deserre. Ela tinha razão. Minha casa em um bairro agradável em Bakersfield valia muito, além das economias que acumulei ao longo dos anos. Não milhões, claro, mas uma quantia razoável. O que você está oferecendo? Perguntei. Dizer-de-os. Thelma bateu o dedo na mesa, pensativa. Não precisa ser tudo. Você pode deixar algo simbólico. Mas a maior parte, sabe, são muitas causas nobres. Ou, ela sorriu levemente, você poderia simplesmente gastar tudo consigo mesma. Venda a casa, compre uma cabana em algum lugar da Flórida e aproveite a vida. Você merece, Obi. Essa ideia nunca me ocorreu. Durante toda a minha vida, economizei, pensando no futuro da minha família. Mesmo depois da morte da Elaine, continuei vivendo modestamente, contando cada centavo para deixar o máximo possível para meus filhos e netos. Você acha mesmo que eu poderia deixar tudo para trás e me mudar? Perguntei, imaginando uma casa no litoral, sol quente, uma vida comedida, longe de problemas e ressentimentos. Por que não? Thelma deu de ombros. Você é um homem livre, Obi. Você conquistou o direito de viver para si mesmo, não para seus parentes ingratos. Eu faria isso se fosse você. Na verdade, vou fazer isso. Meu filho vem me pedindo para me mudar para o Arizona há muito tempo. Sério? Fiquei surpreso. Você vai sair de Bakersfield? Sim, no final do ano. Ela assentiu. Há muitas lembranças de George aqui.
Quero começar um novo capítulo da minha vida antes de ficar velho demais. Sugiro que você faça o mesmo. Conversamos por mais 1 hora, mais ou menos. Thelma me contou sobre seus planos, sobre seu filho e sua família no Arizona, e sobre como ela já havia procurado uma pequena casa perto deles. Quando cheguei em casa, já era noite. Mas, em vez do cansaço de sempre, senti uma estranha excitação. Pela primeira vez em muito tempo, minha mente fervilhava de planos e ideias que nada tinham a ver com cuidar de Varit e sua família. Sentada na cadeira em frente à TV, peguei meu celular e disquei um número que não usava há anos. Escritório de Advocacia Morgan & Price, atendeu a secretária eletrônica. Não estamos em sessão neste momento. Por favor, deixe uma mensagem após o sinal e entraremos em contato durante o horário comercial. Olá, aqui é o Binton Prescott, eu disse após o sinal. Preciso me reunir com o Sr. Morgan para discutir a alteração do meu testamento. Entre em contato comigo amanhã para marcarmos uma reunião. Ao encerrar a ligação, recostei-me na cadeira, sentindo-me estranhamente em paz. A decisão estava tomada. Era hora de começar a viver para mim, não para pessoas que nunca apreciaram meus sacrifícios. A reunião com o advogado tinha sido produtiva. Gerald Morgan, um homem mais velho com uma barba grisalha bem cuidada, ouviu atentamente minha história e não demonstrou a menor surpresa. Em sua longa carreira, ele deve ter presenciado todos os tipos de dramas familiares. É seu direito legal mudar seu testamento, Sr. Prescott, ele me garantiu, ajeitando seus óculos de aro fino. Teremos os documentos necessários prontos até o final da semana. Tudo o que você precisa fazer é assiná-los na presença de testemunhas. Voltei para casa sentindo que havia dado um passo importante em direção a uma nova vida, livre de obrigações com pessoas que nunca apreciaram meus sacrifícios. Os 2 dias seguintes transcorreram em uma calma incomum. Ninguém da família ligou. Nem Elliot tentou pedir dinheiro. Continuei com minhas atividades diárias, naveguei por sites imobiliários na Flórida e até comecei a fazer uma lista de coisas que levaria comigo quando me mudasse. No terceiro dia, a campainha tocou. Era estridente, insistente e não augurava nada de bom. Olhando pela janela, vi 2 carros na garagem. O sedã do Hubert e o carrinho vermelho do Python. Parecia que a família inteira tinha chegado. Hesitei em abrir a porta, prevendo uma conversa desagradável. O sino tocou novamente, com mais insistência. Então, houve uma batida forte. Bi, sei que você está em casa. Abra. A voz de Hubert soou agressiva. Respirei fundo, endireitei os ombros e abri a porta. Nós 4, Hubert, Varit, Python e Elliot, estávamos parados na porta. Hubert parecia zangado. Varit parecia nervoso. Python parecia envergonhado e Elliot escondia os olhos, visivelmente desconfortável. Que diabos você está fazendo? Hubert começou sem rodeios, dando um passo à frente como se quisesse invadir a casa. Não me mexi, permaneci firme na porta. Olá, Hubert. Boa tarde para você também, Varit. Acenei para minha filha, ignorando a grosseria do meu genro. Python, Elliot, cumprimentei meus netos brevemente. Pai, precisamos ter uma conversa séria. Varit tentou assumir o controle da situação. Posso entrar? Hesitei por um segundo, depois dei um passo para trás, deixando-os entrar. Eles entraram na sala de estar. Hubert se jogou na minha cadeira. Varit sentou-se no sofá. Os netos permaneceram parados, indecisos. Você alterou o testamento? Hubert perguntou sem rodeios, olhando para mim com raiva. Então eles já sabem. É uma cidade pequena, e as notícias correm rápido. Sim, respondi calmamente, sem ver sentido em negar o óbvio. Me encontrei com um advogado ontem, e você não ia nos contar? Varit ficou indignada. Isso afeta toda a família. Meu testamento diz respeito a mim, retruquei. É meu dinheiro e minha propriedade. Sou livre para fazer o que quiser com isso. Mas nós somos sua família. Varit levantou a voz. Seus filhos e netos. Como você pode simplesmente nos tirar do testamento? Eu não disse que te tirei, eu apontei. Eu disse que mudei o testamento. Em favor de quem? Hubert semicerrou os olhos. Aquela velha, Thelma,
Ou você decidiu doar tudo para alguma instituição de caridade idiota? Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim, mas a contive. Não é hora de perder o controle. Não preciso te responder sobre minhas decisões, disse eu em tom calmo. Mas já que você está aqui, vamos conversar sobre muitas coisas. Sentei-me na cadeira em frente ao Hubert, fazendo-se mover desajeitadamente para a beira do sofá, ao lado do Varit. Vovô. Python falou pela primeira vez. Ela parecia genuinamente preocupada. Estamos preocupados com você depois daquele incidente na festa de aniversário. Tememos que esteja tomando decisões precipitadas, sem pensar nas consequências. Você precisa do nosso apoio, cara. Elliot interveio de repente, com uma expressão preocupada. Estamos todos aqui para ajudar. Não é como se você pudesse viver sozinho na sua idade. A preocupação deles parecia tão falsa que mal contive uma risada amarga. Obrigada pela preocupação, disse eu com um toque de ironia. Mas estou indo muito bem sozinho, e minhas decisões são bem pensadas. Chega desse circo, Hubert bateu com o punho na mesa de centro. Você decidiu nos punir por aquele incidente na festa, não é? Nos deserdar por causa de uma noite ruim. Não por causa de uma noite, Hubert. Balancei a cabeça. 25 anos de desrespeito, negligência e mentiras. Por que você me viu apenas como uma fonte de dinheiro, não como um homem com sentimentos e dignidade? Varit se remexeu no sofá, visivelmente desconfortável. Papai, isso não é justo. Sempre respeitamos você. Não é mesmo? Levantei uma sobrancelha. Então por que, quando seu marido me expulsou da festa, você não disse uma palavra em minha defesa? Por que você me deixou humilhar meu próprio pai na frente de todos os convidados? Varit baixou os olhos, incapaz de encontrar uma resposta. Eu estava bêbado, droga, Hubert deixou escapar. Você sabe que eu não me controlo quando estou bêbado. E você, Varit? Ignorei as desculpas do meu genro. Você também estava bêbado? E você, Python? E você, Elliot? Todos vocês ficaram parados, me observando ser humilhado, e ninguém interveio. Houve um silêncio pesado na sala. Python parecia prestes a chorar. Você nunca deu valor ao que eu fiz por você, continuei calmamente. Você não deu a minha ajuda em nada, nunca me agradeceu e sempre quis mais. Que bobagem! Hubert ficou indignado. Que tipo de ajuda? Você aparecia uma vez por mês com presentes baratos, criticava nosso estilo de vida e nos dava sermões. Eu paguei a entrada da sua casa, eu disse baixinho, olhando diretamente nos olhos de Hubert. $18.000 do dinheiro que Elaine e eu estávamos economizando para a educação de Varit. Hubert abriu a boca, mas não disse uma palavra. Varit empalideceu. Varit, eu pago o seguro do seu carro há 5 anos. $2.400 por ano. Você achou que estava ganhando algum tipo de desconto por acidente? Não, foi uma sobretaxa que negociei com o seu corretor de seguros. De jeito nenhum. Varit sussurrou. Paguei a mensalidade da faculdade do Python durante os 4 anos, um total de $32.000. Você achou que era algum tipo de bolsa para futuros professores? Não, fui eu. Python levou a mão à boca, arregalando os olhos em choque. Quantas vezes eu já te salvei, Elliot? Virei-me para o meu neto. Quantos consertos de carro, contas médicas de emergência e taxas de condomínio de última hora eu já paguei? Você já usou esse dinheiro para o propósito pretendido? Elliot abaixou a cabeça, evitando meu olhar. E o banquete do seu aniversário? Olhei para Varit e Hubert novamente. $2.300. Queria te surpreender, te fazer feliz. E você nem me deixou ficar para a festa que eu paguei. Houve um silêncio profundo na sala. Varit sentou-se com a cabeça baixa. Hubert abriu e fechou os punhos. Python enxugou as lágrimas furtivamente. Elliot, nervoso, andava de um pé para o outro. Por que você nunca disse nada? Varit finalmente perguntou com a voz trêmula. Isso importava? Dei de ombros. Você ainda achava que eu era um perdedor, um mero motorista de ônibus que não tinha conquistado nada na vida. Acha que eu não ouvi você falando?
Não vi como você revirou os olhos quando comecei a falar do meu trabalho. O jeito como você me envergonhou na frente dos seus amigos bem-sucedidos. Nós não fizemos isso, Varite começou a dizer, mas eu levantei a mão para impedi-la. Não minta, Varite. Agora não. Eu sei o que você pensa de mim. Sei que sempre fui um fardo para você, um velho chato de quem você queria se livrar. A única coisa com que você se importava era com o meu dinheiro e minha possível herança. Isso não é verdade, exclamou Python entre lágrimas. Eu sempre te amei, vovô. Não é mesmo, Python? Olhei para ela com um sorriso triste. Então por que você teve vergonha de me apresentar aos seus amigos no supermercado? Por que você sempre dava uma desculpa para ir embora quando eu ia te visitar? Python não conseguia encontrar resposta, apenas soluçava baixinho. Olha, Obi. Hubert mudou de tom de repente de agressivo para conciliador. Talvez nem sempre tenhamos sido atenciosos com você. Talvez não tenhamos valorizado sua ajuda tanto quanto deveríamos. Mas somos uma família. Sangue não é água. Vamos esquecer todos os ressentimentos e começar do zero. Olhei para ele e vi através dele. Não era remorso que o movia. Era medo de perder a herança que esperava. É tarde demais, Hubert. Balancei a cabeça. Tarde demais para novos começos. Eu tomei minha decisão. Que decisão? Varite perguntou, tenso. Estou vendendo a casa, respondi calmamente. E eu estou me mudando para a Flórida. O quê? Hubert gritou. Você não pode simplesmente ir embora. Eu posso. Olhei fixamente para ele. E eu vou. Já conversei com um corretor. Casas vendem rápido neste bairro, especialmente as bem conservadas como a minha. Mas o que vai acontecer conosco? Varite perguntou, confusa. Com a herança. Era isso. A principal questão que os preocupava. Não a minha saúde ou felicidade, mas o dinheiro. Vou deixar uma coisa para você. Eu disse, não se preocupe, mas vou gastar a maior parte do dinheiro da venda da casa e das minhas economias comigo mesmo. Vou comprar uma casinha no litoral da Flórida. Vou curtir o pôr do sol sobre o oceano, caminhar na praia, quem sabe até encontrar um novo parceiro para a vida. Dizem que tem muita velhinha solitária na Flórida. Não consegui conter o riso. Você é louco, velho. Hubert se levantou de um salto. Que tipo de vida, parceiro? Você tem 74 anos. Ainda dá para aproveitar a vida nessa idade, Hubert, eu disse, imperturbável. E pretendo fazer isso. Pela primeira vez em muitos anos, viverei para mim e não para meus parentes ingratos. Você não pode fazer isso conosco. Varite se levantou ao lado do marido, com o rosto contorcido de raiva e ressentimento. Estávamos contando com esse dinheiro. Temos planos, compromissos. Exatamente. Hubert a apoiou. Já incluímos o custo desta casa em nossos planos financeiros. Elliot vai abrir seu próprio negócio. Python quer comprar um apartamento. Olhei para eles e não os reconheci. Para onde foram todas as suas garantias de amor e respeito? Assim que falamos de dinheiro, as máscaras caíram. Sinto muito por estragar seus planos, eu disse. E não havia arrependimento na minha voz. Mas está em minha casa e meu dinheiro. Eu os ganhei com trabalho honesto e tenho o direito de dispor deles como bem entender. Contestaremos o testamento, Hubert deixou escapar. Processaremos. Vamos provar que você está incapacitado, que está tomando decisões sob estresse. Pode tentar, dei de ombros. Mas fique atento. Meu advogado preparou todos os documentos com cuidado. Fiz um exame médico que confirmou minha sanidade e tenho testemunhas da maneira como você me tratou ao longo dos anos, incluindo o incidente na festa de aniversário. Hubert ficou preto de raiva e impotente. Varite se virou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Papai. A voz dela tremeu. Você realmente nos odeia tanto assim? Eu não te odeio, Varite, eu disse com mais gentileza. Eu só parei de deixar você me usar. Vocês são adultos por conta própria.
podem se virar sem meu apoio financeiro. Vovô, por favor. Python deu um passo à frente, com o rosto molhado de lágrimas. Não vá. Nós vamos consertar isso. Prometo. Visitaremos você com mais frequência. Ajudo você com as tarefas de casa. Até você conseguir o que quer, eu terminei para ela. E então você vai esquecer que eu existo de novo. Não, Python. Este ciclo acabou. Vamos sair daqui. Hubert agarrou o braço de Varite. Não há motivo para se humilhar na frente daquele velho egocêntrico. Deixe-o voltar para a Flórida. Daremos um jeito de pegar o que é nosso. Ele puxou a esposa em direção à saída. Elliot seguiu-a. Só Python se demorou um instante, lançando-me um último olhar suplicante. Vou sentir sua falta, vovô, sussurrou ela. Eu também, Python, respondi honestamente. A porta estará sempre aberta para você, mas só para você, sem seus pais ou seu irmão. Ela assentiu, enxugou as lágrimas e correu atrás dos outros. A porta da frente bateu. Ouvi Hubert xingando alto na entrada da garagem, os carros dando a partida e partindo com um rugido. A casa ficou em silêncio. Fiquei imóvel, tentando compreender o que havia acontecido. Estranhamente, não senti amargura nem arrependimento, apenas alívio, como se tivesse me livrado de um fardo enorme que carregava há anos. Levantei-me e fui até a varanda. O sol estava se pondo, colorindo o céu de Bakersfield em tons de rosa e dourado. A brisa fresca da noite acariciava meu rosto. Do quintal da vizinha vinha o cheiro do jasmim que Thelma cultivava em seu jardim. Quantos pores do sol eu já tinha visto nesta cidade? Milhares. Quantos nasceres do sol eu já vi enquanto dirigia na minha rota de ônibus? Não consigo contar. Bakersfield foi meu lar por toda a minha vida. Foi onde cresci, onde conheci Elaine, onde Varite nasceu, onde envelheci. Ir embora não seria fácil, mas ficar seria ainda mais difícil. Tirei o celular do bolso e encontrei o número do corretor com quem falei na noite anterior. Sr. Jenkins, aqui é Obington Prescott. Tomei uma decisão. Sim, vamos colocar a casa à venda o mais rápido possível. Além disso, você poderia me ajudar a encontrar um lugar para morar na Flórida? De preferência perto do oceano. Enquanto discutíamos os detalhes, os últimos raios de sol desapareciam no horizonte. O crepúsculo caía, e com ele a sensação de um novo capítulo da vida prestes a começar. Fiquei sentado na varanda por muito tempo depois de a conversa ter terminado, observando as primeiras estrelas brilharem no céu. Mas, em vez do cansaço habitual, senti uma estranha excitação. Pela primeira vez em anos, senti-me verdadeiramente livre. Livre de obrigações com pessoas que nunca apreciaram meus sacrifícios. Livre para viver para mim mesma, para seguir meus próprios desejos sem estar constantemente preocupada com as necessidades dos outros. Elaine teria aprovado minha decisão. Ela sempre dizia, assumi demais, dei demais e exigi muito pouco em troca. Obi, ela costumava dizer, você não pode viver para os outros para sempre. Às vezes, você tem que pensar em si mesmo. Agora, finalmente segui o conselho dela. Antes tarde do que nunca. Amanhã, começarão os preparativos para uma nova vida. Terei que desfazer as malas, decidir o que levar e o que deixar para trás. Ligue para velhos amigos. Diga adeus. Fechando negócios em Bakersfield e depois na Flórida. O oceano, as palmeiras, uma casa nova, novos conhecidos, talvez até um novo amor. Quem sabe? Aos 74 anos, a vida não acabou. Para mim, está apenas começando.